programa Resenha está chegando na sua tela e hoje nós vamos conversar sobre um assunto polêmico, ciência e fé. Afinal, existiria motivos para tantos embates entre cientistas e religiosos? É o que você vai conferir agora. O Resenha está no ar. Muito boa noite. Para essa conversa de hoje de muitos caminhos e controvérsias, nós convidamos o professor da FAD, mestre em Ciências da Religião, doutor em Ciências Sociais e também escritor do livro Matriz Religiosa Brasileira, pela editora Vozes, José Bittencourt Filho. Boa noite, Bittencourt. Boa noite. Seja bem-vindo aí ao programa Resenha. Nós temos hoje aqui também a presença dos alunos de Filosofia, Comunicação Social e História. Antes, então, da gente passar para a turma aí, Bittencourt, eu gostaria que você fizesse uma introdução ao seguinte embate, criacionismo e evolucionismo. Desde quando isso existe, como que isso surgiu? Só uma introdução para a gente deixar a moçada aí tomar conta aqui do Resenha. Talvez o aspecto mais interessante do conhecimento científico é que ele tem mecanismos de autorregulação e de autolimitação. Ou seja, o conhecimento científico, por um lado, ele é posto para ser superado por ele próprio, e de antemão ele já estabelece aquilo que ele não, sobre o qual ele não fala, né? O conhecimento religioso, pelo menos aquele que é sistematizado, mais ou menos também, né, estabelece fronteiras acerca do que ele pode ou deve falar ou não. Portanto, esse debate entre criacionismo e evolucionismo é um debate artificial, completamente artificial, porque está falando de dois registros que não têm um a ver com o outro. São saberes distintos, que dizem respeito a dimensões distintas da existência humana, tanto individual quanto coletiva. Portanto, de saída, ele é, na verdade, um debate de poder. Ele não tem nada a ver com conteúdo. Quer dizer, o que está se discutindo não é a questão da evolução ou a questão da criação, mas se está discutindo é quem é que possui o monopólio da verdade. Portanto, a gente tem que discutir essa coisa muito mais sociologicamente do que teologicamente ou cientificamente. Tá aí, moçada. Agora o pepino está com vocês. Meu nome é Nicole, eu sou aluna do curso de Comunicação Social e eu gostaria de saber aonde estaria, então, o ponto de equilíbrio entre os dois discursos. A rigor, o ponto de equilíbrio somos nós mesmos, porque justamente por essa complexidade de dimensões de que nós somos feitos e as muitas modalidades de conhecimento que nós somos capazes de produzir acerca do mundo, o conhecimento mitológico, religioso, estético, filosófico e, além deles, o científico, né? Na verdade, cada um de nós e todos nós somos os responsáveis para construir esse equilíbrio que torne os discursos satisfatórios para a gente continuar vivendo e construindo a nossa história, né? Quer dizer, não há uma receita, isso é uma coisa que é feita na própria existência, na própria vivência. Nós somos capazes de produzir vários tipos de conhecimento em níveis diferenciados, em registros diferenciados, e temos que harmonizar isso. Isso é parte da aventura da vida. O cristianismo tem como base a palavra de Deus, a Bíblia. E os cientistas, historiadores, eles buscam testemunhos. Até que ponto o historiador ele se distancia do conhecimento do cristianismo, ou seja, da Bíblia? Até que ponto ele discorda da Bíblia? Ou ele concorda com a Bíblia em certo momento? É curioso justamente como é que a Bíblia avança, o conhecimento bíblico, a chamada ciências bíblicas avançam, com o avanço da tecnologia histórica. Ou seja, os estudos bíblicos tiveram um salto de qualidade extraordinário no século XIX, justamente quando se começou a utilizar a substância carbono 14 para estabelecer a data dos documentos antigos. Então, a aplicação de carbono 14 aos textos bíblicos produziu uma verdadeira revolução no estudo das escrituras clássicas. Por quê? Porque muitos manuscritos que circulavam, muito material que circulava na época, se percebeu que era material muito recente, e de autoria duvidosa, né? Então se começou a estabelecer quais eram os materiais, ou seja, os originais dignos de confiança. E esses materiais dignos de confiança é que passaram a ser a fonte, então, dos estudos bíblicos,
das ciências bíblicas que se iniciam no século XIX. Né? E aí é nesse ponto em que as ciências bíblicas e a ciências históricas, incluindo paleontologia, arqueologia, etc., vão começar a contribuir e convergir, né? E descobrir novidades importantíssimas, inclusive certos fundamentos históricos para fatos bíblicos que não são narrados como fatos históricos e o contrário também, né? Muitos fatos bíblicos narrados como históricos foram comprovadamente apenas literários. Quer dizer, a partir do século XIX vai haver ora uma colaboração, ora uma divergência entre as ciências históricas e as ciências bíblicas, mas de qualquer maneira, tanto um campo como o outro sofreu um tremendo avanço em função justamente de ter disponível uma tecnologia de determinar a datação dos documentos, que a datação é absolutamente fundamental, né? Porque pela tradição nós achamos, por exemplo, que o Gênesis, por ser o primeiro livro, o primeiro a ser escrito, o Apocalipse, por ser o último, é o último a ser escrito, e não é assim. Quer dizer, esse posicionamento dos textos bíblicos obedece a um critério que não tem nada a ver com a origem histórica deles, mas com outro tipo de critério, mas aí já é uma outra discussão. E como que é feito esse julgamento? Como que um historiador julga o que pode e o que não pode ser aproveitado? A questão não é essa. Quer dizer, o historiador que tenta fazer um trabalho científico, ele simplesmente constata as bases históricas, reais, factuais dos acontecimentos bíblicos, e isso então se converte num subsídio, num elemento, não é? Que ajuda o cientista bíblico. É a factualidade. Não é? Então ele consegue distinguir, por exemplo, uma narrativa que é simplesmente literária ou mitológica, daquilo que é o que se chama de núcleo histórico. Porque a preocupação dos autores bíblicos não era em escrever história, né? Mas era uma preocupação edificante, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, a identificação do núcleo histórico das narrativas é muito importante. E a ciência tem melhores condições para fornecer esse núcleo do que as ciências bíblicas. A ciência histórica tem melhores condições para isso. Então, na verdade, deve haver colaboração. Só que isso, evidentemente, é um pouco, às vezes, polêmico. Por quê? Porque isso quebra velhas tradições, velhas crenças sobre quem é o autor, quando foi escrito, onde foi escrito, etc. Isso necessariamente é quebrado, né? E quando as tradições são quebradas, as pessoas se sentem, às vezes, um pouco inseguras. Isso é normal, não é? Mas do ponto de vista da apreensão da verdade e do conhecimento, essa convergência é absolutamente produtiva e necessária. A turminha de cá está quietinha. Alguém aí? Professor Bittencourt, eu sou aluno de filosofia do terceiro período, e a questão da ciência na Idade Média, com a patrística e com a patrística praticamente, ela era serva da fé. O que aconteceu com a ciência quando ela deixou de ser serva e tornou-se dona de si mesma, quando se tornou autônoma? Bom, dizem que o conhecimento científico, tal qual o conhecemos, é um invento que começa a tomar esta configuração no século XV, né? Na verdade, o que significa a ciência? Do momento em que ela estabelece os seus limites, ou seja, aquilo com que ela pode trabalhar, aquele que é seu campo, aquilo que é próprio dela e daquilo que não é dela, no momento que ela estabeleceu a fronteira da sua possibilidade, a fronteira do seu alcance, ela tornou-se um conhecimento autônomo. Porque o conhecimento autônomo é justamente esse, que é capaz de ter clareza a respeito do seu objeto, mas é também ter clareza daquilo que não é seu objeto. Por isso que eu dizia no início que a discussão sobre criação e evolução é ociosa, porque a teoria criacionista é uma teoria das ciências biológicas. E as ciências biológicas têm seu limite, ela jamais vai falar a respeito de questões de fé. Como a fé também, no caso aí não é fé, é religião, as religiões não têm autoridade para falar nada sobre biologia. Portanto, cada qual está no seu campo falando a respeito da questão que lhe diz respeito dentro dos seus limites, dentro das suas fronteiras.
Mas a autonomia do conhecimento científico, ela se deu justamente no momento em que ficou claro o que ela vai dizer, qual o conhecimento que ela vai produzir e quais são os campos sobre os quais ela não vai falar, porque extrapola a sua fronteira. No momento que essa fronteira foi estabelecida, o conhecimento científico tornou-se autônomo, como os demais, né? Anteriores a ele. Meu nome é Rodrigo, do curso de História. Professor Bittencourt, o senhor citou a questão da relação, às vezes, de poder entre os discursos, né? Do científico e o discurso religioso. E eu pude perceber que o ideal seria que cada um militasse, atuasse na sua área específica e se concentrasse naquilo ali. Mas o que nós vemos hoje é geralmente o seguinte: a ciência trabalha para provar que o discurso religioso não é aquele e que o dela é que é verdadeiro. Aí entra a questão da verdade, que é polêmica. Aí o discurso religioso usa dos seus argumentos para provar que o discurso da ciência não é verdadeiro, porque amanhã vão descobrir coisas novas, vai mudar aquilo tudo. Qual tem sido a tendência hoje das ciências, no caso das ciências, quando a gente fala, por exemplo, de evolucionismo? Qual seria a tendência hoje? Continua essa tendência de provar que o religioso não é aquele? Porque o que a gente vê é que não segue junto, não tem seguido junto. A gente vê, às vezes, nas revistas hoje, certas matérias, né? Igual depois nós vamos tratar de Jesus histórico, esse tipo de assunto. Qual tem sido a tendência hoje? O problema é que quando a gente fala em ciência, no singular maiúsculo, nós estamos fazendo uma abstração. Na verdade, não existe ciência, né? Existem campos onde o conhecimento científico é produzido. Geralmente, a fonte do conhecimento científico são os lugares onde se produz pesquisa. E a pesquisa geralmente está vinculada a grandes universidades ou a institutos de pesquisa. É exatamente nessas instituições de produção de conhecimento em que você observa correntes que, às vezes, tentam estabelecer polêmica com a religião pelos motivos mais variados, mas quase sempre com essa questão que eu dizia inicialmente. Quem é que detém o monopólio da verdade? Que esse é que é o problema. Quer dizer, mostrar uma imagem perante o público, né? Mais ou menos como era no tempo da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética, cada um queria mostrar que tinha a chave do futuro, né? Então aquilo era uma sistemática de propaganda absurda, né? Então, às vezes, então, existem instituições e grupos, etc., tanto no âmbito das instituições de produção de conhecimento, quanto no âmbito religioso, que querem se dizer proprietários da verdade sobre aquele tema, né? Então, isso não é uma tendência, nem sequer é uma corrente. Na verdade, isso são incidentes que ocorrem, né? E, lamentavelmente, do lado da religião, isso acontece com mais frequência. Por quê? Porque nós temos hoje propostas religiosas que se baseiam quase que exclusivamente em oferecer segurança às pessoas, segurança psicológica, né? Então, elas precisam se dizer absolutas portadoras e proprietárias da verdade para que os seus fiéis se sintam seguros, né? A segurança é extremamente importante, né? Você vê que saiu uma pesquisa agora dizendo, aparentemente não tem a ver, mas tem. Saiu uma pesquisa agora, toda a América Latina, perguntando para as pessoas se elas preferiam a democracia ou se elas preferiam um governo capaz de resolver os problemas econômicos básicos. 67% da população preferiu a solução dos problemas econômicos. Quer dizer, as pessoas preferem a segurança mesmo que numa ditadura. Ou seja, facilmente elas abrem mão da liberdade, né? Desde que determinados problemas econômicos sejam solucionados. Na questão religiosa, a mesma coisa. As pessoas sacrificam a razão, as pessoas sacrificam uma série de coisas, o pensamento, a reflexão, etc., para obter a famigerada segurança interna, segurança psíquica. Quando certos líderes de certas instituições religiosas percebem isso, eles atacam diretamente aí e se colocam justamente vendendo uma imagem de que são portadores da única verdade, porque as pessoas se sentem seguras. Então, na verdade, no fim das contas, se trata de um jogo de poder e de afirmação de poder. Em relação, meu nome é Sabrina, eu sou do curso de História. Em relação à segurança, não é isso também que a ciência busca, a segurança para o homem?
Não é segurança nesse sentido abstrato, é segurança em sentido concreto. Por quê? Por exemplo, quando se alega que uma determinada teoria científica não merece confiança porque logo vai ser superada, isso é uma falácia muito grande, porque o princípio do conhecimento científico é justamente ser superado. No momento que alguém emite uma teoria, ele emite essa teoria para os seus companheiros, para a comunidade científica, através de publicações especializadas. A finalidade de divulgar a sua teoria é justamente para que alguém parta do ponto onde ele parou, supere o que ele fez e traga a coisa melhor. Quer dizer, é da natureza do conhecimento científico ser superado. Então, quando você diz, não devemos dar importância para o conhecimento científico, porque brevemente essa teoria vai ser superada, mas é claro que vai ser superada. Isso é um mecanismo intrínseco da ciência. Quem fala isso, ou está falando por ignorância ou má fé. Porque, na verdade, assim é o mecanismo do conhecimento científico. É para ser superado. Né? Então, o que acontece? O conhecimento científico vai ser sempre provisório, vai ser sempre temporário. Isso é da natureza dele. Né? Então, se a segurança que a ciência oferece não é uma segurança abstrata nem direta. Né? É uma segurança de que, enquanto estiver em vigor aquela teoria, você tem condições, pelo menos, de saber algo seguro acerca daquele objeto, sabendo, no entanto, que falta muito para saber sobre ele. Mas, pelo menos, aquilo que você já sabe é seguro. É nesse sentido. Gente, eu vou dar uma pausa aí nessa conversa de vocês. O meu papel aqui é meio ingrato mesmo, né? Eu sou aquele que corta às vezes, mas infelizmente a gente tem o tempo aí. Mas já a gente volta continuando com essa discussão, tem muito mais. A gente vai falar aqui sobre a questão do Jesus histórico, sobre as questões também que relacionam aí a questão da narrativa bíblica, até que ponto, né, o Bittencourt já até falou alguma coisa aí sobre a questão da historicidade, da verdade histórica dentro das narrativas bíblicas. A gente volta já aqui no Resenha. O programa Resenha está de volta e nós estamos conversando hoje sobre ciência e fé. Nós temos aqui o nosso convidado José Bittencourt Filho, professor da FAD, mestre em Ciências da Religião e doutor em Ciências Sociais. E agora nós vamos falar sobre a questão das narrativas bíblicas e o contexto histórico, levando em consideração a questão que as narrativas, o quanto elas carregam de historicidade, o quanto elas são fiéis ao período histórico, o quanto elas são fiéis aos fatos reais. Bittencourt, gostaria que você desse uma introdução, então, a esse nosso tópico aqui, para que a galera aí possa continuar mandando ver aqui no Resenha. Retomando o que eu disse inicialmente, o avanço das ciências bíblicas começou com a determinação da data dos textos. Posteriormente, isso avançou para a determinação da autoria. E depois da questão da autoria, foi possível, então, caminhar para a questão do contexto, né? Ou seja, de toda a estrutura factual em torno daquilo que estava sendo narrado. Porém, o mais importante foi a determinação dos estilos literários. Porque a ideia que nós temos, às vezes, é de que a Bíblia é um texto totalmente homogêneo, né? Quando na verdade você tem ali muitos estilos literários diferentes, né? Você tem a saga, a etiologia, a novela, o mito, o evangelho, o apocalipse, todos são estilos, né? Maneiras de se escrever, maneiras de se dirigir a um determinado público com uma determinada intenção, né? E isso faz com que a questão da historicidade seja absolutamente secundária nesse caso. Porque as intenções do autor, as intenções do texto, são muito mais intenções de ordem religiosa, teológica ou missionária do que propriamente intenções de narrar fatos, né? Aliás, a preocupação da historicidade é uma preocupação que nasce na nossa civilização e coincide muito com o nascimento da própria história como ciência. Quer dizer, a ideia de que existe a possibilidade de uma ciência histórica é que trouxe consigo a preocupação de você estabelecer exatamente quais são os fatos. A humanidade viveu milhares e milhares de anos sem essa preocupação, né? E a Bíblia, nós sabemos que é um texto da antiguidade, onde essa preocupação é extremamente secundária, a não ser quando
desempenhava algum papel dentro de uma criteriologia mais ampla, quase sempre uma criteriologia ligada a interesses culturais e não propriamente interesses, porque não existia conhecimento científico, nem preocupação com historicidade, com verdade histórica e assim por diante. Tá? Bittencourt, meu nome é Gabriela, eu sou do curso de História. Você realmente acredita que tudo o que está na Bíblia é realmente verdade ou seria simplesmente fato? Porque eu acho que o homem ainda ele se choca muito em relação a várias questões. Se na Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque hoje ele se choca, vamos supor, no termo da clonagem. Todo mundo acha que não podia, que é errado, que o homem está querendo ser Deus, mas se ele deu essa inteligência ao homem, o porquê da humanidade se chocar com isso? Porque o que a gente está caminhando é para isso mesmo. Porque a ciência, de certa forma, ela pega, mostra e prova. A Bíblia não. A Bíblia está simplesmente escrita onde o povo, né, as civilizações acreditam que aquilo surgiu, que na verdade o homem surgiu dali, que o homem veio, né, foi feito por Deus, e que nada que a ciência tenta colocar é verdade. Sempre há essa grande divergência, sempre há briga, sempre há... Eles nunca... Não andam juntos. Ciência e religião nunca vão andar juntos. Justamente por causa disso, entendeu? Porque a religião acha que não, que Deus é o ser supremo, né? E que não deve ser tocado, né? E a ciência não. A ciência, ela quer provar que não, que há os fatores, né? Que a humanidade, ela deve seguir. Ela não pode ficar só presa somente no que acontece ou que tem que ser vivido pela Bíblia. Né? Eu acho que cada um tem que ter no que acreditar. Vou começar pelo fim. Não é que a ciência e a fé sempre vão divergir. Pelo contrário. Existe muita ciência a serviço da fé e muita fé a serviço da ciência. Sobretudo a partir do século XIX, exatamente o que eu estou dizendo. E no século XX, um desenvolvimento fantástico. Existem determinados setores no mundo científico e no mundo religioso que sustentam uma polêmica, que sustentam um embate, quase sempre artificial, exclusivamente por interesses de poder. Isso é outro capítulo da história. Né? Ciência e fé e religião podem e estão convergindo já faz 2 séculos. A gente precisa aprender isso. Agora, sobre a questão de acreditar, acreditar é um movimento racional. Por exemplo, eu acredito que a Terra é redonda. Eu nunca saí da Terra para ver. Né? E já mostra umas fotos para a gente aí, a Terra azulada. Eu não sei se aquilo é verdade, mas eu acredito. Eu acredito. Há uma série de evidências, há uma série de comprovações, há uma série de autores, de textos confiáveis, etc., fizeram com que eu acreditasse que a Terra é redonda. Acreditar é um movimento racional, é diferente de crer. Crer é o movimento da fé. Crer é uma aposta que você faz de vida. Crer é aquilo pelo qual vale a pena viver e morrer. Não tem nada a ver com acreditar. Acreditar é um movimento de inteligência, um movimento em que você joga com evidências, com comprovações, com indícios. Isso é acreditar. Crer, você não tem indício nenhum, não tem prova nenhuma, mas você aposta a sua vida naquilo. Essa é a diferença. Então, se eu acredito que toda a Bíblia é palavra de Deus, não acredito. Porque as evidências não apontam para isso. Eu creio que é. É completamente diferente. Eu aposto que é, sobretudo no seu conteúdo, mas não no texto, porque o texto, todas as evidências me mostram que são construções literárias humanas, com falhas, com contradições, com limitações e com problemas. Então eu não posso acreditar, mas crer eu creio. O que crer é outra coisa. Crer é apostar no que não tem evidência. É uma aposta, você pode ganhar, você pode perder, mas você só vai saber lá, né? Lá no fim. Onde seria esse fim? O dia que eu morrer. E que você morrer e todos nós morremos. Esse é o dia que a gente vai saber se a gente apostou certo ou errado. Né? Isso é que é fé.
Bittencourt, eu sou Simone, sou de História, curso de História, e você acabou de falar que existe uma luta de poder aí, né, entre fé e ciência. E quando a religião, a fé e a ciência, elas convergem, elas conseguem se comunicar, quem sai ganhando nessa história? Eu acho que quem sai ganhando é a humanidade, porque, na verdade, essa polêmica ela não necessariamente precisa existir, a não ser didaticamente. Quer dizer, claro que você pode, como aqui nós estamos construindo uma polêmica, que é, na verdade, a única finalidade é a gente crescer intelectualmente. Né? Então, é uma polêmica didática, não é para valer. Não é porque nós sejamos uns contra os outros ou tenhamos argumentos aqui contrários. Nós queremos é aprender justamente com esse jogo, com esse confronto de ideias. Tá? Então, a única polêmica que vale a pena é essa, é a polêmica que nos faz crescer intelectualmente, nos faz crescer existencialmente. Então, quando há convergência entre ciência e religião, todo mundo sai bem, porque, na verdade, quem se aproveita disso, o grande beneficiário disso, é a própria humanidade. Mas nós estamos vivendo uma guerra hoje que estão querendo fazer com que todos acreditem que é uma guerra que passa pela religião, né? Que é a questão do Oriente Médio. Isso não é verdade. A questão ali não é religiosa, a questão ali é financeira, a questão ali é de poder, a questão ali é de neocolonialismo, é de imperialismo, não tem nada com Islã e cristianismo. Essa oposição entre cristianismo e islamismo é falsa, é criada por uma determinada mídia, justamente para jogar areia nos olhos da opinião pública, não perceberem que está, na verdade, acontecendo um projeto neocolonial e imperialista, nos velhos modos do século XIX, se repetindo em pleno século XXI. Né? É uma nação, um governo imperialista, né? Hoje que é os Estados Unidos. E você diria que há uma trégua, então, na questão do poder, quando elas se convergem? Não há trégua porque não há guerra. A polêmica é, como eu disse, uma polêmica construída didaticamente, para fins de que a gente cresça como pessoa, como gente, como comunidade. Né? A polêmica, quando é construída mesmo como confronto, é porque há algum interesse de poder misturado. Alguém quer se dizer proprietário da verdade. Aí, quando acontece isso, né? Aí a polêmica é verdadeira, infelizmente. Eu, Messias, do curso de Filosofia, tenho uma pergunta muito simples em relação à ciência enquanto, digamos, evolução, historicidade e também a fé enquanto religião. É do conhecimento de muitos que a ciência se dá por fatos também históricos, assim como a religião é histórica. E até que ponto uma sobressai mais e até que ponto a fé e a religião e a ciência se torna autônoma, indispensável ao indivíduo ou à sociedade. Como tudo é construção social, tudo que nós temos, todo patrimônio intelectual que nós temos, todo patrimônio cultural que nós temos é uma construção social, a religião e a ciência também são. Né? E são patrimônios cada vez mais indispensáveis e importantes na vida da humanidade. A religião está aí desde que o mundo é mundo, a ciência está aí como conhecimento científico estruturado e organizado desde o século XV e cada vez se torna mais importante a ponto de que nós hoje não conseguimos viver mais sem tecnologia. E o que é tecnologia? É conhecimento científico aplicado à produção e aplicado à vida prática. Não é? Então hoje nós não vivemos mais sem ciência, não há possibilidade mais. A humanidade atingiu um patamar, um estágio, em que nós não conseguimos mais prescindir do conhecimento científico. Né? Da religião nós já não prescindimos há milhares e milhares de anos. Né? Continuamos precisando e vamos continuar. Né? De maneiras que a minha perspectiva é de que essas são construções humanas que nos ajudam a viver, que nos ajudam a passar pela vida, que nos ajudam a enfrentar todas as contradições e todas as questões mais fundamentais da nossa existência. Em momentos a ciência que nos socorre, em outros momentos é a religião que nos socorre, em outros momentos é uma combinação de ambas.
Na verdade, são todos recursos para nos ajudar a viver, a fazer essa caminhada da vida cada vez mais complicada, né? Meu nome é Conceição, sou do curso de História. Eu acredito que a religião, ela se contrapõe com a ciência, não com o ensino da ciência, porque o próprio Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, um homem repleto de inteligência, não fez um homem vazio, né? Ele deu capacidade para o homem pensar. Então, o mesmo homem que é capaz de criar uma arma, né, para poder matar o seu próximo, é capaz também de descobrir a cura para uma doença. E a inteligência, a sabedoria é um dom de Deus. Então, eu creio que a religião ela se contrapõe à ciência no momento em que a ciência destrói o próprio homem. Por exemplo, houve uma discussão muito grande em torno do genoma, né, em torno da clonagem, não com relação ao benefício da pessoa ter tendência de ter um filho doente, de ter uma doença hereditária na família, mas sim com relação ao preconceito de pessoas que quererem gerar, por exemplo, querer escolher o sexo da criança ou querer escolher a cor da criança, da ciência querer ser Deus, mas no sentido da destruição. Você concorda com o meu ponto de vista? Eu diria que deveria ser assim. Ou seja, cabe principalmente às religiões de escritura, e nós temos 3 grandes religiões de escritura no mundo, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, aliás, que têm como base a mesma escritura, né? As religiões de escritura, elas têm um compromisso com a ética, diferente de outras religiões que só têm o compromisso com o rito. O compromisso das religiões de escritura é o compromisso com a ética, por isso só nessas religiões existe a profecia. E a profecia não é adivinhação, a adivinhação inclusive é condenada pelo próprio texto bíblico. A profecia nas religiões de escritura não é adivinhar o futuro, a profecia é justamente fazer a denúncia ética, denunciar o mal e dizer qual é a vontade de Deus, isso é que é profecia. Então, isso que você está dizendo é justamente essa dimensão profética das religiões de escritura, que é perceber nesses novos instrumentos que a ciência vai criando, principalmente no que diz respeito à engenharia genética, reprodução assistida, clonagem, todos esses campos, né? E até campos até mais complexos, como os ciborgues, né? Que é a possibilidade de misturar órgãos humanos com máquinas. Então, essas coisas têm uma dimensão ética importantíssima, relevantíssima, que caberia a essas religiões justamente chamar atenção para elas, e do momento que estivesse chamando a atenção, estaria justamente exercitando esse seu dever profético, né? Mas infelizmente não acontece assim. Ademais, a profecia até teria que contemplar o que vem antes disso, né? O problema não é você fazer clone, não é você escolher a cor do seu filho clonado, a questão é por que você está fazendo isso. Ou seja, que sociedade produz pais que querem que o filho tenha determinada cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo? Que sociedade produz esses pais que fazem esse tipo de escolha? A profecia começa daí. E isso, infelizmente, as igrejas estão cada vez mais omissas a respeito. Então você acha que a religião ela não serve como termômetro para a ciência? Para medir até que ponto a ciência está indo com relação à moral, com relação ao bem-estar? Enquanto ela tiver essa vigilância ética, pelo menos as religiões de escritura, enquanto tiver essa vigilância ética, eu creio que sim. Mas é o que eu disse antes, não existe a ciência. Existem lugares de produção de conhecimento científico e nesses lugares se aceita numa determinada proporção, maior ou menor, justamente essa voz ética e profética das religiões. Depende do campo onde essa voz ecoa. Em alguns lugares ela tem maior aceitação, em outros lugares menor. Eu acho que eu ia fazer a mesma pergunta que ela. A gente sabe que a Bíblia foi escrita muito tempo depois. E alguns fatos foram mudados de acordo com a necessidade de cada um que escrevia, né? E o senhor diz não acreditar na Bíblia, mas crer. O cientista ou a ciência, ela crê em Deus ou eles pensam, como alguns filósofos, que a gente inventou um Deus? E como é que é a relação de ética? Nós, para com o cientista, e o cientista, como ele vê essa ética? Porque é bem diferente uma da outra. Nós vemos de uma forma e eles veem de outra. Como é que fica isso?
complicado responder essa pergunta, eu precisaria de outro programa. Tá? Eu precisaria de outro programa, porque necessariamente nós iríamos tratar da questão do ateísmo, do agnosticismo, dessa questão de não crer, de crer, e do que a ciência diz a respeito de Deus, etc, etc. Isso é uma questão bastante ampla. O que eu poderia dizer rapidamente é o seguinte: geralmente o que se chama de ateísmo é, na verdade, a negação de uma representação de Deus. Representação construída socialmente e religiosamente. Tá? Então, o que se nega não é a divindade nem o sagrado, mas o que se nega é uma determinada representação do sagrado que pertence a um determinado grupo ou uma determinada religião, né? Nesse sentido, os cristãos, na época do Império Romano, eram mortos, não sei se vocês sabem, mas o principal, nos processos que levavam os cristãos à morte, a acusação deles era ateísmo. Por quê? Porque eles negavam os deuses do Império, ou seja, eles negavam aquelas representações da divindade que o Império Romano produziu. Ateísmo a rigor não existe. O que existe é a negação de determinadas representações. Nesse sentido, é fundamental que o cristão seja ateu. Cristão que não é ateu não entendeu o Evangelho. Vamos nessa. Bom, tá bom, né? Vamos tomar um fôlego aqui. É muita coisa, mas a gente volta já já aqui no Resenha com essa discussão, fé e ciência. Tá muito bom a moçada participando. Já já a gente volta então. O Resenha está de volta e nós estamos conversando sobre ciência e fé. Aqui ao nosso lado está o professor José Bittencourt Filho, mestre em Ciências da Religião, doutor em Ciências Sociais, professor também da FAD. E vocês não têm noção do que pinta aqui nos bastidores. Às vezes o pessoal fica mais acalorado nos bastidores do que no ar. Então, uma questão aqui que surgiu e que excitou a moçada foi com relação ao Apocalipse. Eu não posso deixar de te perguntar, Bittencourt, não posso deixar de aí dar esse gosto, porque afinal esse programa aqui, ele é formatado na hora, ele é formatado pelos nossos participantes. Bom. O Apocalipse, o que ele guarda de verdade? Os eventos finais, as doenças, as mortes, os flagelos, o que tem de real nisso? Isso vai mesmo acontecer? Isso não vai acontecer, isso tem acontecido. O Apocalipse é um movimento que reflete as transições civilizatórias, as transições históricas. Por que ele aparece em determinados momentos e em outros momentos ele é omisso? A ponto de Lutero, por exemplo, querer tirar ele da Bíblia na época. Justamente porque ele tem a ver com grandes momentos de perigo, momentos de transição, momentos de insegurança, momentos quando o passado está se esvaindo e o futuro não está claro. E é exatamente para isso que ele foi escrito. Ele foi escrito para comunidades que estavam absolutamente inseguras quanto ao seu futuro, porque elas tinham adotado uma nova fé, que era a fé cristã no caso, e essa fé estava custando caro demais, porque elas estavam submetidas a toda a crueldade, a toda a repressão e a toda a opressão do Império Romano. Então, exatamente para que eles não tivessem medo, para que eles suplantassem essa insegurança e para que eles pudessem olhar com otimismo para o futuro, né, é que o Apocalipse foi escrito. Ele é uma espécie de vacina contra o medo. E ele serve em todas as situações de transição e todas as situações de confronto, de sofrimento, em que a comunidade está insegura quanto a seu futuro. Então, ela não vai acontecer, ele tem acontecido. Não? Lembrando que, pelo que a gente anunciou no começo do programa, a gente falaria nesse bloco sobre o Jesus histórico. Mas, de qualquer forma, sejam à vontade. Né? Como disse, esse programa é formatado aqui também, junto com a gente. E, então, vocês fiquem à vontade aí, pode mandar ver a próxima pergunta. Bittencourt. No meu ponto de vista, pessoalmente, eu não acredito em religião. Eu não acredito que o homem será salvo pelo que está escrito na Bíblia. Para você, o que seria o céu e o inferno, né? Quem teria direito a céu e inferno? Eu não acredito em religião. Para minha vida, não tem influência em nada. Por que essa polêmica do céu e inferno? Uma vez perguntaram isso para um missionário, tinha dedicado a vida inteira dele
a evangelização, o apostolado. E aí ele respondeu assim, que no céu haveria 3 surpresas. Primeiro, quando você chegasse lá, você ia encontrar pessoas que você não esperava que estivessem lá. Em segundo lugar, você ia encontrar pessoas exatamente o oposto, né? Que eram para estar lá e não estavam. E a maior de todas as surpresas era você mesmo estar lá. Essa é a resposta que eu te dou, né? Sobre o céu. Acho que vale para o inferno também. E o inferno? Vale também a mesma coisa. Bittencourt, eu sou a Mailane do curso de História. Eu gostaria de saber, assim, em relação ao que está escrito na Bíblia também, será que muito daquilo não foi forjado para que as pessoas tivessem que acreditar naquilo para procurar uma coisa interior nelas, de uma certa forma que eles talvez falar de um Jesus que talvez não teria sido bem aquilo, porque a Bíblia foi escrita por homem? Você acha que tudo que está ali condiz com o que acontece? Ou muita coisa que está ali foi de fato forjado? Até o próprio Jesus, de uma certa forma. Eu não diria a palavra forjado, porque a palavra forjado ela já comporta um julgamento ético-moral. Quando você diz que alguém forjou alguma coisa, você já está de antemão dizendo qual foi a intenção dela, né? Então eu não diria que foi forjado, mas eu diria que foi construído. É outra coisa, né? Quer dizer, é uma construção literária para se dar testemunho de alguma coisa que aconteceu e que foi fundamental para a vida daquelas pessoas e para a vida daquela comunidade. Na verdade, a Bíblia é um conjunto de testemunhos de comunidades. Tanto é que muito antes de ser escrita, as narrativas já existiam nas comunidades de forma oral. A Bíblia só vai começar a ser escrita mesmo lá por volta do reinado de Davi. E, no entanto, as coisas que aconteceram antes, milhares de anos antes, faziam parte de quê? Da tradição oral do povo, né? Então, isso é uma construção literária de coisas que já circulavam, de testemunhos que já circulavam, com o objetivo de narrar aquilo que foi importante para pessoas e comunidades num determinado momento. E é disso que consiste o texto bíblico. Toda a questão que está por trás disso, sobre inspiração, sobre revelação, isso tudo já é do campo da fé, é outra conversa, né? Mas se nós pensarmos em termos estritamente culturais, aquilo é, na verdade, um conjunto de testemunhos formulado por uma comunidade sobre coisas para essa comunidade absolutamente fundamentais, importantes. O Bittencourt, só um detalhe então sobre a figura de Jesus. Então, você traça aí tanto enquanto o homem da ciência quanto o homem da fé. Quem foi Jesus, sua trajetória, e tanto quanto o homem da fé quanto o cientista. Você acredita que ele morreu, ressuscitou? Também aí não é questão de acreditar, é questão de crer, né? Isso. Mas, de qualquer forma, essa polêmica em torno do Jesus histórico, ela aparece justamente quando as ciências bíblicas e a ciência histórica avançam juntas. Por quê? Porque as ciências bíblicas, com apoio das ciências históricas, descobrem que a narrativa do Novo Testamento, que é a única narrativa que nós dispomos a respeito de Jesus, era uma narrativa teológica, doutrinária, catequética, homilética, e não um tratado que trazia fatos históricos. Ora, se não trazia fatos históricos, aquela figura de Jesus que está ali é uma figura teologicamente construída com fins absolutamente específicos para uma destinação específica. Logo, o Jesus, né, de Nazaré, aquele filho de José, etc., etc., o tal Jesus histórico, se tentou fazer então uma pesquisa científica para tentar se descobrir esse Jesus, sem todo esse aparato teológico em torno dele. Quer dizer, a figura histórica Jesus de Nazaré. Eles conseguiu alguma coisa, evidentemente, mas não se avançou muito por falta justamente de documentos, por falta de materiais, por falta de elementos, mas quem sabe a gente um dia chega a saber mais. Mas o que foi sabido, pelo menos permitiu uma coisa, mostrar, né, que de fato ele não era nem super-homem, nem mini-deus, era de fato uma pessoa comum.
Isso já é um grande avanço, né? E em vários lugares ele é um super-homem, em outros lugares ele é um mini-deus. De qualquer forma, não é humano. Professor. É importante que se recuperou essa dimensão da humanidade de Jesus, porque se Jesus não for humano, ele não pode se tornar Cristo. Né? Ele só pode ser Cristo porque ele foi Jesus. Né? Professor, é do conhecimento do cristão que toda a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, está voltada para a pessoa de Jesus Cristo. Quando a nossa colega Gabriela disse que não crê em religião ou algo parecido, seria um pouco complicado afirmar isso hoje. Por quê? Por que no período pós-moderno, onde a evolução, a industrialização, a internet, por exemplo, está aí no auge, as pessoas buscam tanto a pessoa de Jesus na fé? Isso seria contradizer que não creem em religião? Religião é um ente sociológico. Fé é uma experiência humana. Tanto a rigor, essas duas coisas concorrem. Elas são opostos interdependentes. Isso, para a rapaziada da filosofia, chama-se dialética. Opostos interdependentes. Né? Fé e religião não são a mesma coisa. Não estão em continuidade, estão em conflito. Alguns teólogos do início do século XX chegaram a dizer que a religião é o túmulo da fé. A religião enterra a fé, acaba com ela, acaba com a sua vitalidade. Justamente por quê? Porque ela é um ente sociológico e está completamente ao sabor dos determinismos sociológicos, e o compromisso dela é com o tempo, não é um compromisso com a divindade, com o sagrado, etc, etc. Todavia, a fé, que tem esse compromisso com o transcendente, com o sagrado, que é uma experiência pré-racional. Tem muita gente que diz, a fé é irracional. Não é irracional, ela é pré-racional. Essa experiência da fé, ela não pode ter uma expressão histórica concreta se não for a religião. Então, a fé precisa da religião para poder se expressar. Portanto, nós temos aí uma relação dialética clássica de opostos interdependentes. Tá? Ele questionou a respeito do meu ponto de vista. Eu acho que a sociedade, infelizmente, desde que mundo é mundo, ela é manipulada pela religião. Porque nós nascemos, somos educados na religião, muitas vezes somos obrigados a acreditar naquilo, só que quando crescemos, percebemos que não. Que isso pode, a nossa vida ela pode ser direcionada a outros fatores, não somente a religião. Quer dizer, a pessoa, para ela ser boa, ou para, vamos supor, para ganhar a eternidade, ela tem que ser aquela pessoa que não faz maldade, que não tem pecado, tem que ser aquela pessoa pura, não. Eu acho que existe o livre-arbítrio, né? Eu acho que se você vem ao mundo e você não traz maldade, não leva, vamos supor, sofrimento a outra pessoa, você não faz maldade no mundo nenhum para você poder ser criticado. Eu acho que você tem o direito de viver, de dizer da maneira que for melhor. Você, vamos supor, a pessoa acredita no que ela quer. Só que, na verdade, a Bíblia, ela manipula as pessoas. Ela veio para manipular e questionar. Porque a ciência, ela prova, tem como provar. A Bíblia não tem como provar. Qual a prova que realmente Deus existe e que Jesus veio? Que ele morreu, que ele ressuscitou? Não existe prova. Existem fatos. Essa discussão é catequética, teológica. Está fora do nosso programa. Né? Eu não posso falar sobre isso. Essa temática não é própria desse momento. Meu nome é Angélica, e só para entrar um pouco na fala da Gabriela, se ela fala que se ela acredita em eternidade, será que ela também não acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Porque aí na sua fala... acho que você veio, viveu o que tinha que viver, acabou, morreu. Mas aí se você questiona a existência de Deus, você também... Será que lá no seu interior você também não está querendo... Gente, só para interromper, não vamos entrar nessa questão,
como o Bittencourt disse, é uma questão catequética, é questão de crer e não crer. Eu acho que não convém aqui a gente falar quem crê em quê. Né? Vamos se ater ao debate fé e ciência, que é mais, porque senão a gente corre o risco de ficar discordando um do outro sem precisar. Né? Eu acho que não é questão assim, eu acho que cada um pode preservar aí a sua crença e tal, né? Mas não vamos colocar isso aqui agora, por favor, porque também, né, acaba que a gente não tira proveito da presença do Bittencourt aqui com a gente, tá certo? Sem querer, lógico, né, cortar nem nada, né? Só para a gente melhorar mesmo, sim, e deixar nossa conversa aqui mais centralizada no tema, beleza? Só para lembrar rapidinho, a Bíblia, a Escritura, ela não veio para provar nada, ela não é ciência realmente, ela só é uma revelação, só isso. E eu queria te perguntar o seguinte, você diz que crê na Bíblia, mas não acredita. Crê pelo lado da fé e não acredita pelo lado da ciência. Você não acha que isso aí é uma grande coerência, por exemplo? Porque se eu creio, mas não acredito, a minha crença é vã, minha fé não vale. E se eu creio e não acredito, a minha certeza já cai por terra. Você não acha que aí é uma grande coerência? Não, porque você está tratando com dois registros diferentes. No registro da fé, você tem uma experiência com o sagrado, e essa experiência é a coisa mais básica da sua existência, diz respeito às questões derradeiras da sua existência, da sua razão de existir e de ser. E essa experiência com o sagrado é que te dá a base da sua fé. Isso aí é imutável. Outra coisa é você pensar em termos de construções culturais, construções simbólicas, representações, instituições. Quando você começa a passar para esse campo, os critérios já são outros, não são mais os mesmos da experiência da fé, né? Então, eu sou um estudioso da Bíblia há muitos anos, eu fui pastor 20 anos, né? Eu sou um pregador, né? Hoje estou jubilado, estou aposentado, eu fui 20 anos pastor. Quer dizer, a Bíblia para mim é o dia a dia, a vivência, né? Mas, no momento em que eu tive acesso, ainda nos tempos de seminário, às ciências bíblicas, eu comecei a perceber que aquele texto, todos aqueles textos que chegavam na minha mão, eram textos construídos culturalmente, com limites e que poderiam ser submetidos a toda sorte de análise crítica, inclusive literária, sobretudo literária, mas também teológica, histórica, filosófica, etc. Então, eu separei, naturalmente, como todos os da minha geração e todos os da minha formação, separaram o texto do seu conteúdo. Não há como estabelecer essa continuidade. E quem estabelece essa continuidade é apenas o chamado fundamentalismo. E aí nós teríamos que ter um outro programa só para falar sobre isso, porque ele está na moda, inclusive. Só que é o fundamentalismo islâmico que está na moda, né? Mas para mim o mais complicado é o fundamentalismo cristão, e sobretudo evangélico e católico. E qual é uma das bases do fundamentalismo? É exatamente estabelecer que não há diferença entre o conteúdo do texto, a mensagem do texto bíblico e o texto escrito. Quem não estabelece essa diferença, ao contrário, estabelece a continuidade, traz o fundamentalismo com todos os seus problemas. Eu nunca fui fundamentalista. E aí nós precisamos, mas essa é outra discussão. Professor, a ciência, em vários momentos, ela trabalha na perspectiva do convencimento, à medida que ela tenta provar, testar alguma coisa. A religião, de certa forma, também, quando ela trabalha com seus dogmas, algo que é incontestável, também trabalha nessa perspectiva do convencimento. Então, como que ficaria esse diálogo? Não se tornaria uma antítese e a gente não entraria aí num campo até do medo, em que se tem medo de que haja esse diálogo porque poderia gerar uma antítese? Exatamente. Acho que todo preconceito, acho que todas as polêmicas, acho que todas as discussões artificiais que se criam entre ciência e fé, o fator determinante é o medo. Medo que as pessoas têm de que, de repente, a verdade esteja lá. É que nem aquele seriado que dizia, a verdade está lá fora, né? As pessoas têm um medo terrível que a verdade esteja lá fora. Então, elas querem preservar a sua verdadezinha, querem preservar a sua segurançazinha, então não querem abrir diálogo, não querem aprofundar nada, têm um medo enorme da ciência. E, às vezes, tem pessoas também
com uma bagagem científica considerável, que tem medo da religião. Me diz, que de repente tem um pedaço da verdade lá, então eu preciso defender esse meu patrimônio aqui. No fundo, tudo isto decorre do medo, porque o medo é que nos afasta, o medo é que nos impede, o que é meio estranho, né? No âmbito da fé cristã, que isso exista, porque no Novo Testamento dá para nós que o amor lança fora o medo, né? Nós não podemos ter isso. Quanto mais ciência, melhor. Não tem medo da ciência. Quanto mais, melhor. Né? Bom, eu creio que com essa aí a gente fecha o programa de hoje. Antes, vou fazer uma propaganda aqui para o professor. Esse aqui é o livro Matriz Religiosa Brasileira, do professor Bittencourt Filho. É um livro que trata não dessa temática de ciência e fé, né, e que numa outra oportunidade a gente pode conversar sobre também, porque é um debate riquíssimo e muito amplo, então não dá para a gente conversar aqui, mas quem quiser aí obter o livro do professor José Bittencourt Filho, está à venda na Papel Crepom, tá certo? É mais do que justo a gente fazer isso aí pelo senhor ter recebido o nosso convite muito bem, e nós queremos agradecer a presença do senhor aqui no programa Resenha. Ok. Agradecer a todos vocês também, alunos da História, Filosofia, Comunicação Social. Valeu demais. É isso aí. Resenha está ficando por aqui. Até a próxima.